E isso dizem, isso referia-se aos judeus. Isso não aplica para nós. Os animais limpos e impuros, isso era coisa para os judeus. Não era um judeu. Deixa eu mostrar aqui no livro de Gênesis, capítulo 7. Não era judeu. Judeus procedem da tribo de Judá, e Judá veio de Jacó. Jacó veio muitos anos depois a Noé. Ou seja, os judeus procedem de Jacó. Jacó teve esse filho que era Judá, e de Judá gerou os judeus, o que nós chamamos de judeus hoje. Vieram as tribos depois. E Deus, quando deu essa distinção de animais limpos e impuros, não foi com os judeus, foi com Noé, foi com Adão e Eva, porque deviam oferecer animais em sacrifício que representavam Jesus Cristo, que viria para salvar o mundo, e esses animais deveriam ser animais limpos. Teriam que ter essa distinção entre do limpo e do imundo. O cordeiro é um animal limpo que deveriam oferecer como sacrifício no altar. Portanto, sabiam dessas coisas antes dos judeus. Deus simplesmente estava outra vez instruindo aos judeus, tal como querem instruir-nos hoje. No livro de Gênesis, capítulo 7, verso 1 e verso 2, nós lemos essa distinção com Noé. Não com os judeus que vieram muito tempo depois. Nós lemos o seguinte. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Amém. Deus fez uma distinção bem clara em animais limpos e animais que não são limpos. Da mesma forma que nós lemos em Deuteronômio. E Deus deu essas instruções que nós lemos em Deuteronômio acerca desses animais que devemos comer e não comer no deserto. Exatamente num período em que Deus queria libertá-los da carne. Mas eles não queriam. Deus diz, ok, se vão comer carne, comam esses. Por causa da rebeldia dos vossos corações. E você sabe que isso é um teste, mesmo para nós que vivemos exatamente... Aliás, a Bíblia é para nós, é o que estou a dizer. Para as pessoas que vivem exatamente quando Jesus Cristo vier outra vez. Vamos para Isaías capítulo 66. Livro de Isaías capítulo 66. Quando Jesus Cristo vier na sua glória para vir buscar-nos. A Bíblia diz-nos que aqueles que continuam a desobedecer essas leis aqui de saúde, alimentação, serão destruídos. Você sabe isso? Vamos ler Isaías 66, verso 15 até o verso 17. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Isso é quando nosso Senhor Jesus Cristo vier na sua glória. O mesmo teste que foi para eles antigamente, será para nós. O corpo não trocou. Os judeus tinham um corpo diferente do que eu tenho. Não, foram feitos à semelhança de mim. São humanos. Deus diz, aquilo que é para vós é o mesmo para todos. Os mesmos conselhos de saúde para alguém vivendo em Portugal é o mesmo conselho de saúde para alguém vivendo na América. Não muda. Nós gostamos de usar essas desculpas para podermos encontrar o nosso caminho e fazermos aquilo que nós queremos fazer. Você não concorda? Não é assim que as coisas funcionam. Não era o propósito de Deus que consumíssemos carnes, tal como eu disse. Deus deu-nos uma dieta original ali no Jardim do Éden, que era diferente, que era perfeito, que era vegetariano. E isso para que a nossa mente pudesse trabalhar como deve ser. Satanás inventa todas essas coisas. Tal como inventou as drogas, o álcool, essas comidas que apenas fazem de mal, porque ele sabe, se você não tem uma perfeita saúde, a tua mente não funciona como deve ser. Se você está doente, não tem prazer na oração, não tem prazer no estudo da palavra de Deus. Se a tua mente não funciona bem, você não consegue discernir o certo e o errado e faz coisas que são contrárias ao conselho de Deus. Então isso é algo extremamente importante relacionado com a nossa espiritualidade. O templo do Espírito Santo que somos nós deve ser santo. Aliás, vamos ler em Mateus capítulo 19. Quero dar-te um exemplo da maneira que antes as coisas eram de uma forma, mas Deus não espera que continue sendo sempre assim. Por exemplo, no Velho Testamento, Deus permitiu aos judeus, àqueles homens que viviam naquela altura, o divórcio. Por qualquer razão poderiam dar carta de divórcio às suas mulheres e mandá-las embora.
Quando Jesus Cristo veio, Jesus Cristo disse, divórcio apenas no caso de adultério. Se alguém cometer adultério, ainda mesmo um dos lados do casal podem perdoar se quiserem e ficar juntos novamente. Mas se não quiser, a única desculpa é se acaso houver adultério. É o que Jesus Cristo disse. E os judeus acharam estranho. Então, por que é que Moisés disse-nos para fazer diferente? Tal como Moisés disse-nos para comer carne. Por causa da desobediência deles. Nós lemos em Mateus capítulo 19, verso 3 até o verso 8. Isso é o que Jesus Cristo estava explicando para aqueles judeus acerca do casamento e o mesmo princípio aplica-se nessa mensagem de saúde. Nós lemos o seguinte. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Amém. Por causa da dureza de coração dos homens, Deus permitiu o divórcio no Velho Testamento. Mas no princípio não era assim. No Velho Testamento, no deserto, com esses judeus, Deus permitiu-lhes comer essas carnes. Mas no princípio, não era assim. No princípio do casamento, refere-se a onde? No Gênesis. Quando Adão e Eva foram casados por Deus, e Deus disse, tornam-se uma carne só. O que Deus uniu, não separa o homem. No princípio. E no princípio, no Gênesis, nós lemos qual foi a dieta que Deus deu ao homem. No princípio, não era como fazemos hoje. E Deus quer levar-nos outra vez para o princípio. Deus quer que comamos o que é saudável, bebamos o que é saudável, façamos o que é saudável. Todos os conceitos de saúde, isso inclui muito mais. Hoje apenas estamos a tocar no que refere-se à alimentação. O que comemos e o que bebemos. Quero terminar apenas explicando esse verso que muitas vezes as pessoas utilizam fora de contexto. Em 1 Timóteo capítulo 4. No livro 1 Timóteo capítulo 4, isso é uma desculpa que as pessoas utilizam para dizer que podem comer tudo. Isso é ridículo, simplesmente pensando. Mesmo uma criança sabe que você não pode comer tudo. Tudo o que aparece. Mas as pessoas o dizem, apenas se eu orar sobre esta comida, Deus abençoa-lhe, portanto, seja o que for, eu posso comer. Isso é tentar a Deus. Quando Deus disse para não fazer uma coisa, você diz, eu vou orar e tudo vai ficar bem. É como quando Satanás veio ter com Jesus Cristo. Disse a Jesus Cristo, tu és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque Deus dará ordens aos seus anjos para te aguentarem e você não tocará no chão. Jesus Cristo disse-lhe, não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que eu vou desafiar o meu Deus? Ele disse-me para não fazer isso, eu vou fazê-lo confiante que Ele vai segurar-me. Deus disse para não comer, eu oro e Deus abençoa-lhe e tudo ficará bem, porque eu quero fazer. Deus terá que abençoar. Isso é tentar a Deus, pessoal. Não brinquemos com a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 4 e verso 5, nós lemos o seguinte. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém. Aqui Paulo diz, toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com a ação e ação de graças. As pessoas utilizam esse verso e dizem, veja, toda criatura de Deus é boa. Deixa-me dizer-te uma coisa, você sabe quem são os canibais, certo? Canibais são as pessoas que comem outras pessoas. Imagina que alguns canibais vêm ter contigo, prendem-te e colocam-te numa grande panela para consumir, para cozer, para comer. E você diz-lhe, vocês não podem fazer isso, isso é contrário ao conselho de Deus, não é correto. Eles já abrem a Bíblia em 1 Timóteo 4,4 e dizem, ei, Deus diz que toda criatura de Deus é boa. Você é uma criatura de Deus, eu posso comer-te. Faz sentido? Você é uma criatura de Deus. Deus diz que toda criatura de Deus é boa. Então, pode comer um ser humano também. É claro que Deus não fala, no sentido geral, você pode comer todas as coisas.
Deus fala, Deus deu-nos instruções acerca do que podemos comer e não comer. Então, quando você considera o que Deus disse para comer, isso é bom.